A pressão está alta. Este é o evento mais importante e de maior risco do ano, a venda de bolos local. Anualmente, os subúrbios viram campo de comentários maldosos e críticas dos snobs da Associação de Moradores. É um dia que pode criar ou romper alianças na vizinhança e, em alguns anos, até casas são afetadas. Isso não é só um evento comunitário, é uma batalha pela supremacia, e a nova moradora não vai deixar que os biscoitos de manteiga de amendoim com chocolate da vizinha ganhem. Só tem um problema. A assistente que ela escolheu está fazendo fornadas e mais fornadas de cupcakes de cereja com chocolate amargo. Pode até parecer uma ótima atividade para unir mãe e filha, mas não quando a assistente insiste em devorar o estoque limitado de cerejas Maraschino. Esse tipo de comportamento pode jogar toda a operação no caos. E claro, a criança insolente insiste que não está comendo ingredientes essenciais e faz uma birra. Quando dizem para ela ir brincar lá fora com o irmão, ela quer ajudar. Mas, pelo amor de Deus, ela está atrapalhando o processo de panificação, então a recém-chegada decide tomar medidas drásticas. Ela vai mentir para a filha. Não é mentira, ela vai enganar a filha descaradamente. Através do poder do grupo de conversa da Associação de Moradores Local, pura determinação e um lance exorbitante em um site de vendas de usados. A recém-chegada consegue exatamente o que precisa para enganar sua assistente. Correndo pela cidade e pegando sua compra em uma caixa de papelão surrada, ela a leva para casa, garante que tira o pó e faz uma limpeza completa. Assim, ela pode apresentar à assistente seu forno próprio, seguro e adequado para crianças. Sim, é um brinquedo, mas sua assistente tem 5 anos. Ele acompanha um livro de receitas e vai mantê-la ocupada assando com uma lâmpada por horas. Enquanto isso, a nova mãe pode apenas dizer à assistente que ainda está ajudando. Isso vai liberar um tempo para ela modelar chocolate meio amargo em formato de folhas para usar como decoração nos seus lindos cupcakes prontos. Só tem um pequeno detalhe nesse plano à prova de falhas. Agora, a assistente traiçoeira também deseja que suas criações sejam levadas à venda de bolos. Mesmo depois de muitas discussões, ela não aceita um não como resposta, e grita alto e por tanto tempo que finalmente faz o novo integrante ceder. No grande dia, para não ser vista como mãe negligente, ela reserva à assistente um pequeno espaço na ponta da barraca. Ela pode oferecer brownies e outras guloseimas caseiras como extras grátis, junto com os cupcakes aveludados vendidos pelo novo integrante. Embora ela não tenha experimentado o que saiu daquele forno de brinquedo, eles não parecem tão ruins assim, mas o assistente dela insistiu que a surpresa de geleia ficasse coberta com um guardanapo de festa. Só quando um dos Hoa dá uma mordida e solta um grito de gelar o sangue, é que o novo visitante vê qual é a verdadeira surpresa. Desde sua aquisição pela Fundação, o objeto, agora designado SCP-5620, está contido com segurança no sítio 17. O objeto passou por relatório inicial do Departamento de Exame Ocular e Somatosensorial da Fundação SCP, que registrou vários pontos importantes em relatório subsequente. De acordo com as descobertas do OSED, o próprio SCP-5620 parecia não apresentar anomalias em sua construção, sendo feito principalmente de metal e plástico. No interior, lâmpadas incandescentes forneciam calor. Desde o início, parecia se assemelhar a outros produtos semelhantes voltados para crianças que atingiram o auge da popularidade entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Também foi observado que havia diferenças significativas entre o SCP-5620 e os fornos de brinquedo funcionais disponíveis comercialmente. Muitas versões populares, como as primeiras fabricadas e produzidas pela Hasbro em 1963, vinham com pacotes de mistura para bolo pré-medidos, com misturas adicionais vendidas separadamente. Com a adição de água, a mistura ia ao forno de brinquedo, que produzia um bolo comestível. Após um curto período, no entanto, os pesquisadores rapidamente perceberam que o SCP-5620 parecia ser um pouco mais sofisticado e, em vez dos pacotes pré-medidos, este vinha com um livro de receitas. Designado pela Fundação como SCP-5621, de acordo com o SCP-5621, o SCP-5620 foi projetado para ser usado com ingredientes comuns e um conjunto simples de utensílios de medição também incluído com o objeto. Essas diferenças levaram o SCP-5620 a ser chamado coloquialmente de forninho fácil de mentira. Testes mais detalhados foram realizados primeiro, tentando seguir as receitas conforme escritas no SCP-5621. Isso foi descoberto após os pesquisadores realizarem uma longa e não autorizada análise gustativa. Que preparar qualquer receita do SCP-5621 por conta própria não resulta em efeitos adversos.
O preparo permanece inócuo até que as receitas sejam feitas usando o SCP-5620, cujo uso foi rapidamente restrito apenas aos horários semanais de testes previamente aprovados. Os pesquisadores tentaram várias versões de teste das receitas contidas no SCP-5621 e, para sua surpresa, todas as vezes o resultado final saía idêntico às fotos do livro, aparentemente independentemente de quaisquer erros cometidos durante o preparo. No entanto, as propriedades anômalas adicionais dos produtos assados produzidos pelo SCP-5620 só foram descobertas após testes envolvendo o pessoal da classe D. Diversas receitas foram testadas. Uma delas era chamada, nas páginas do SCP-5621, de brownies de fudging. Uma peculiaridade ao preparar esses brownies foi que a receita não exigia. Um agente fermentador é uma substância que libera gás ao ser misturada com líquido, calor ou ácido, fazendo a massa crescer ou expandir. Agentes fermentadores geralmente estão presentes em receitas de brownies não anômalos. Uma fornada foi preparada exatamente conforme as instruções do SCP-5621 e assada pelo forno Easy Fake. Eles foram apresentados ao membro da equipe classe D, D2837, que inicialmente ficou satisfeito ao descobrir que o teste para o qual havia sido selecionado envolvia comer brownies que pareciam bastante apetitosos. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Após o consumo e observado quanto a possíveis efeitos colaterais, percebeu-se rapidamente o quão vago D2837 estava sendo. Aprofundando mais, a linha de questionamento foi alterada para perguntas mais pessoais, durante as quais D2837 exagerou diversos detalhes de sua vida, incluindo respostas que seu arquivo e ficha criminal confirmaram como falsas. Parecia que D2837 era fisicamente incapaz de fazer uma única afirmação verdadeira, com esse efeito cessando apenas cerca de 1 hora após consumir os brownies anômalos. O teste seguinte foi com uma receita chamada de pretzels mais torcidos. E embora parecesse haver pouco de notável no processo de preparação, o efeito deles certamente chamou atenção após o consumo. D2837 começou a relatar desconforto extremo rapidamente, seguido pelo surgimento rápido de um sintoma que os pesquisadores passaram a chamar de autocontorção involuntária anômala. O corpo de D2837 começou a se torcer e se remodelar de várias maneiras complexas, tudo isso em meio aos seus gritos frenéticos de dor e pedidos desesperados para que a equipe de pesquisa que observava o ajudasse. Parecia que, durante o tempo em que experimentava esse efeito, D2837 não tinha controle sobre o próprio corpo, até que meia hora se passou e ele voltou ao normal. Após esse teste, D2837 solicitou transferência para testes envolvendo outra anomalia. Isso foi registrado e submetido ao escritório de administração do Site 17, mas rejeitado rapidamente e os testes foram remarcados para a semana seguinte. Desta vez, cupcakes de confete arco-íris como SCP-5621 deveriam ser preparados. Os pesquisadores logo apontaram isso quando a mistura crua ficou pronta para ser colocada no SCP-5620. Ela parecia uma mistura simples de bolo branco, sem corante ou confeitos antes de assar.
Quando os bolos ficaram prontos, pareciam exatamente com as imagens do livro de receitas. Assim como nos outros testes, mais uma vez, D2837 foi apresentado com a receita totalmente assada e instruído a comer, desta vez exigindo um incentivo significativamente maior. Pouco depois de terminar de comer os bolos, ele relatou sentir uma leve dor de estômago. Inicialmente, acreditava-se que isso era simplesmente o efeito de consumir grandes quantidades de açúcar e outros adoçantes presentes na receita. Quando os pesquisadores estavam prestes a encerrar prematuramente o experimento, D2837 insistiu que a dor estava aumentando. Isso escalou até que ruídos audíveis vieram do estômago do membro classe D, que foi levado rapidamente à ala médica do CIT-17 para tratamento. Após uma lavagem estomacal não aliviar os sintomas, D2837 foi encaminhado ao centro cirúrgico para uma cirurgia abdominal de emergência. Ao fazer uma incisão nos intestinos, os cirurgiões da fundação testemunharam uma torrente de confeitos pequenos, coloridos e em grande quantidade saindo do estômago de D2837. Em poucas horas, o excesso de confeitos foi removido e destruído como resíduo bioquímico. Após esse incidente, D2837 foi prontamente liberado dos cuidados temporários da equipe de pesquisa e recebeu amnésticos antes de ser realocado para os testes. Com outra anomalia redigida em seu lugar, D8263 foi requisitado do pessoal da classe D para que os testes com o SCP-5620 pudessem prosseguir. No entanto, devido aos possíveis efeitos perigosos de consumir receitas totalmente assadas de SCP-5621 preparadas com o objeto, o Comitê de Ética enviou um pedido para que os testes fossem totalmente cancelados. Foi acordado limitar o número de testes, agendando-os mensalmente em vez de semanalmente. Curiosamente, a próxima receita era de um doce que normalmente não é preparado em nenhum tipo de forno, incluindo o forno de brinquedo anômalo. A receita do Brittlest Peanut Brittle, no entanto, sugeria alternativas para aqueles com alergia a amendoim após comer o resultado do doce de amendoim. D8263 relatou não se sentir diferente do normal, porém pouco depois disse estar se sentindo fraco e foi submetido a um exame médico completo. Os médicos da fundação descobriram que D8263 parecia ter desenvolvido espontaneamente osteogênese imperfeita, um distúrbio genético que faz com que os ossos fiquem frágeis. Os registros médicos indicaram que D8263 não tinha essa condição antes dos testes, nem possuía qualquer histórico familiar desconhecido de osteogênese imperfeita. Vários meses após o consumo, os efeitos do distúrbio persistiram, levando os pesquisadores a suspeitarem que isso pode ser permanente para D8263 durante o teste seguinte. A receita surpresa de geleia foi preparada. Esta se diferenciava das receitas anteriores por não ter nenhuma imagem acompanhando, embora os ingredientes e métodos descritos no SCP-5621 parecessem indicar que era para produzir apenas um doce de geleia, turnover. Incluída na receita estava a seguinte passagem, na esperança de que isso produza um tributo satisfatório para MW. Após a conclusão do cozimento dentro do SCP-5620, a receita produziu algo que se assemelhava a um dedo do pé humano decepado. Ao ver isso, D8263 recusou-se veementemente a comer, apesar das inúmeras insistências feitas pela equipe de pesquisa. O teste foi concluído e o Comitê de Ética novamente exigiu o fim imediato dos testes, do forno falso fácil. Em outro compromisso, os testes foram reduzidos de mensais para trimestrais. Pesquisadores analisaram a chamada surpresa de geleia e descobriram correspondência genética com o SCP redigido, levando à sua contenção. Testes foram marcados para verificar se este item mantinha as propriedades combustivas do SCP redigido. Desde então, não houve outros indícios de uma ligação entre o SCP-5620 e o redigido, embora alguns membros da Fundação continuem desconfiados. Tem sido difícil verificar desde que o redigido violou o confinamento e seu paradeiro é desconhecido, devido à violação de contenção e aos resultados dos testes, com a surpresa de geleia. A Fundação está avaliando uma possível conexão entre o fabricante do forno fácil de mentir e seitas carcassistas conhecidas. Uma investigação foi iniciada sobre as origens precisas do SCP-5620, liderada pelo pesquisador Dr. Oliveres. O forno anômalo foi reexaminado, em particular a marca presente no SCP-5620 e em seu livro de receitas acompanhante. Esses indícios apontaram que o forno havia sido produzido por uma empresa conhecida como Confeitaria Sugarcomb, em associação com a MW. Incorporada. Porém, ao buscar mais informações sobre essas empresas, a Fundação não encontrou muito. Não parecia existir nenhuma entidade chamada Confeitaria Sugarcomb, e nenhuma incorporação jamais havia sido registrada sob as iniciais MW. A investigação, porém, teria um avanço importante.
Em 16 de abril de 2020, quando rastreadores da fundação, procurando outros usos das iniciais MW. encontraram uma possível pista. Parecia haver alguma conexão entre a já mencionada MW. Incorporada e vários usuários online que foram confirmados como associados a um grupo de interesse anômalo designado como GOI 5869, também conhecido como Gamers contra a Maconha. São uma rede pouco organizada de indivíduos marginalizados ou despossuídos, conhecidos por atuar apenas online. Com cerca de 40 membros entre 15 e 30 anos, Gamers contra a Maconha surgiu como dissidência do coletivo de arte anômala. Somos legais? Ainda não? No entanto, eles parecem ter abandonado a criação de arte anômala em favor da produção de anomalias, seja para sua própria diversão ou com propósitos satíricos. Embora várias dessas tenham representado sérias ameaças ao sigilo da Fundação SCP, a ameaça à vida humana permaneceu mínima. Porém, os Gamers contra a Maconha mantêm uma atitude antagônica em relação à Fundação, embora não sejam diretamente hostis. Devido ao pequeno número de membros, anonimato online e possíveis capacidades anômalas, a Fundação tem dificuldade em rastrear e neutralizar os Gamers contra a Maconha. Isso se repetiu quando a investigação do Dr. Oliveris entrou em contato com alguns de seus usuários e solicitou que se apresentassem para interrogatório sobre o SCP-5620, Sugarcomb Confectionery e MW. Incorporada. No entanto, logo após a tentativa inicial de contato direto com os Gamers contra a Maconha, um dos supostos fundadores do grupo fez contato, às vezes referido como pessoa de interesse 6870. Jude Creott era um ex-membro do Are We Cool Yet, que depois fundou o Gamers contra a Maconha. Sua saída do coletivo de arte anômala foi motivada pela morte de um amigo próximo, que foi morto durante uma das exposições do ALSI. Jude Creott entrou em contato com o pessoal da Fundação SCP para agendar uma videoconferência, que aconteceu em 18 de abril de 2020. Durante a videoconferência com o Dr. Oliveris, Creott se recusou a ligar a webcam antes de repreender o pesquisador da Fundação por suposto assédio a membros do Gamers contra a Maconha. Ele fez alusão a um acordo prévio entre o grupo e a Fundação, que desde que eles não causassem nenhum dano ativo e evitassem furar o véu, seriam deixados em paz. Sr. Creott achou que a Fundação queria romper a trégua, mas Oliveris afirmou que contatar membros do Gamers contra a Maconha não violava o acordo. Considerando a suspeita de ligação entre membros do grupo e uma anomalia pouco compreendida, além de uma violação de contenção não resolvida, o Dr. Oliveris apresentou ao CREO imagens do SCP-5620 que o fundador do grupo não pareceu reconhecer, além de supor que era um forno de brinquedo disponível comercialmente. Ao mostrar uma imagem dos resultados da receita de surpresa de geleia, houve algum reconhecimento, apesar de o Sr. CREO inicialmente evitar o assunto. Quando questionado sobre as iniciais MW, ele respondeu com uma pergunta própria, querendo saber qual era a ligação disso com o forno. Em resposta, Dr. Oliveris revelou os nomes das empresas que acredita-se terem fabricado o SCP-5620. Contendo o riso, Jude Creott explicou que as letras MW. Significavam Mãe que exige os dedos dos pés. Acreditava-se que era uma anomalia memética criada por jogadores contra a maconha, mas Creott afirmou que seu grupo não tinha relação com o nome. Eles achavam que isso vinha da Mão da Serpente, outro grupo anômalo responsável por várias quebras de contenção da Fundação. Apesar de poucas informações descobertas, a Fundação sabia que a Mão da Serpente criticava abertamente sua metodologia. Em particular, eles se opunham ao confinamento e à ocasional destruição de anomalias humanoides e sencientes, especialmente aquelas que são totalmente humanas e não representam nenhuma ameaça para a Fundação ou para o mundo em geral. Não se sabe como a Mão da Serpente conheceu as anomalias ou a Fundação. De acordo com Jude Creott, a chamada Mãe que exige os dedos dos pés era algum tipo de entidade anômala associada ao sarkicismo, o culto religioso anômalo infame por adorar doenças e carne. Em seu relato vago, Creott mencionou que ela tinha um Holocaust, entidade sárquica normalmente controlada pelos carcistas, membros de alto escalão da ordem. Ele expressou confusão sobre o motivo de Sugarcomb Confectionery colaborar com os carcistas, mas revelou que tanto a Mão da Serpente quanto os mecanitas estiveram envolvidos em se opor a MW. Quando o Dr. Oliveris o pressionou sobre o envolvimento do seu grupo, Creott respondeu que os Gamers contra a maconha simplesmente tinham acesso a essas informações por meio de fontes confiáveis. Eles não estavam envolvidos ativamente na situação. Ele sugeriu que essas fontes lhe contaram sobre a função do dedo do pé decepado e que os outros 9 têm a mesma função.
Quando pressionado por mais informações, Crietti mencionou que os Mechaniters pretendiam manter alguns desses outros dedos do pé longe das seitas Carsis, que adoram MW. A maioria deles ainda permanecia em sua posse. No entanto, Crietti parecia acreditar que alguns haviam sido destruídos, uma crença que foi colocada em dúvida agora que a fundação estava em posse de um que havia sido produzido pelo SCP-5620. Interrompendo repentinamente o Dr. Oliveres, Jude Crietti teorizou que, enquanto os carcistas associados ao MW queriam criar mais dedos do pé para agradá-la, o forno falso fácil podia invocar os já existentes. Ele riu no final dizendo que era a coisa mais incrivelmente estúpida que já ouvira. O Dr. Oliveres perguntou a Crietti se ele sabia o que a mãe, que exige dedos do pé de alguém, faria com essas oferendas. O fundador dos Gamers contra a Maconha respondeu que essa era a pergunta errada e não achava que MW quisesse fazer algo com os dedos do pé. Segundo ele, a pergunta correta era o que os seguidores dela planejavam fazer com eles. Após recusar dar mais detalhes, Jude Crietti saiu da videoconferência e ignorou novas tentativas de contato da fundação. Os Gamers contra a Maconha também não responderam. Até o momento, não há relatos confirmados de atividades envolvendo a Mão da Serpente e Mecanitas trabalhando para se opor à suposta entidade sárquica MW. A possibilidade de um confronto dessa escala ocorrer sem o conhecimento da Fundação foi considerada preocupante por todos os membros autorizados. Desde o final de março de 2020, qualquer teste adicional envolvendo o SCP-5620 foi interrompido. Conforme instruído por uma ordem para interromper experimentos indefinidamente, ou até novo aviso dado pela equipe administrativa do Sítio 17, ele deve permanecer em um armário de armazenamento padrão. Embora os pesquisadores há muito acreditassem que o forno fácil de falsificar era um objeto único, a descoberta da confeitaria Sugar Comb lançou dúvidas sobre essa suposição. A Fundação SCP agora considera possível que múltiplas instâncias do SCP-5620 possam ter sido fabricadas. Preocupa-se que, se carcistas comprarem esses itens, possam usá-los para invocar mais dedos dos pés desejados pelos seguidores da mãe, que exige esses dedos. A Força-Tarefa Móvel, IOTA 6, codinome Os Obturadores, foi designada para monitorar relatos e está autorizada a localizar e conter quaisquer fenômenos anômalos confirmados, semelhantes ao SCP-5620. Os obturadores também receberam uma diretriz da Fundação SCP. Os superiores devem investigar as atividades da confeitaria Sugar Comb e, se possível, descobrir a identidade dos indivíduos afiliados à empresa. No momento, porém, nenhum funcionário ou executivo foi vinculado à confeitaria Sugar Comb. A existência real de qualquer entidade comercial com esse nome não pode ser verificada. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como a SCP-426, Eu Sou uma Torradeira.